Bem-vindos a mais um Papo do Porco. Esse vídeo de hoje é mais uma prestação de serviço, um vídeo de utilidade pública, então é um vídeo que vai ficar datado em breve, né? Mas foge um pouco do espírito dos outros vídeos do canal, mas é um tema importante, então é uma contribuição que eu gostaria de deixar. Tem a ver com esse processo de vacinação contra a Covid-19 que já está em curso no Brasil, para as pessoas não se iludirem achando que depois de tomadas as 2 doses e passado lá o tempo de 20, 30 dias para a imunidade estar completa, acharem que já estão 100% protegidas contra a doença. Não é assim que funciona a cobertura vacinal. A proteção da vacina é basicamente uma proteção coletiva e não individual. A gente ouve falar aí que as vacinas têm diferentes fabricantes, né, têm diferentes taxas de eficácia, né? Então a gente ouve falar em eficácias de 70%, de 80%, até de 95%. Então, para se ter uma noção, uma eficácia de 83%, por exemplo, corresponde a você fazer uma roleta russa com uma bala no tambor. Você está disposto a fazer isso? Eu não estou. Uma eficácia de 67% corresponde a uma roleta russa com 2 balas no tambor, pior ainda. E até as melhores eficácias, por exemplo, 95%, corresponderia a uma roleta russa com uma arma de 20 posições no tambor, com uma bala no tambor. Eu também não estou disposto a pagar para ver. Então, o que confere proteção mesmo é a proteção coletiva. Quando toda a população, toda não, mas quando uma grande maioria da população já tiver sido vacinada, daí o vírus deixa de circular pela população porque ele não encontra mais pessoas não imunizadas para poder o vírus poder se disseminar. Aqui no Brasil a gente ainda está longe disso. Hoje, por exemplo, é em torno do dia 20 e poucos de maio de 2021 e aproximadamente 10% da população já tomou as 2 doses e 20% da população só tomou uma dose. Para ter a proteção coletiva, daí depende também da eficácia das vacinas, como são várias vacinas, então sei lá, a gente pode estimar que teria que ter uma cobertura vacinal de uns 70%, 80% pelo menos. Então, até 80% da população já ter tomado as 2 doses e já ter passado um mês para poder as vacinas, a segunda dose surtir efeito, isso daí ainda vai demorar muito tempo. Talvez só no ano que vem isso ocorra. Então eu quero alertar aqui para as pessoas que já tomaram as 2 doses não acharem que estão protegidas e que podem voltar à vida normal. Elas têm que continuar se protegendo, não só para evitar de ficar doente e eventualmente ter risco de complicação e morte. É claro que menor do que tinham antes de se vacinar, mas não é zerado, como também servir como agente de disseminação do vírus, porque quem está vacinado também não só pode pegar a doença, como também transmitir para outras pessoas. Então não vamos baixar a guarda, mesmo com a queda nas estatísticas de número de mortos e com o aumento do número de vacinados, a gente tem que continuar com as precauções até que haja imunidade coletiva, que só deve ocorrer ano que vem. Inclusive, quanto mais o vírus circula, maior a chance de surgirem novas variantes que potencialmente podem ser mais transmissíveis, mais letais e até escapar à proteção das vacinas. Esse processo ocorre sempre que surge uma nova doença. Depois a doença pode até ou ser erradicada ou ser incorporada à população, mas daí com uma letalidade e uma mortalidade muito menores. Por exemplo, a peste negra na Idade Média na Europa dizimou mais de 1/3 de toda a população da época. A gripe espanhola, quando surgiu no início do século XX, apesar de que a população mundial naquela época era um pouco mais de 2 bilhões de pessoas, menos de 1/3 da população atual, que é mais de 7 bilhões, ela vitimou de 50 a 100 milhões de pessoas, muito mais do que a Covid até agora, que matou
3 milhões e meio aproximadamente. E isso porque agora a gente tem vacina e na época da gripe espanhola não havia vacina. Então só existia, a imunidade coletiva naquela época era atingida por contágio indiscriminado, que é o que os gênios aí alguns gênios do nosso governo queriam que isso fosse feito agora. Mas de qualquer forma, de uma maneira ou de outra, quando a doença toma contato pela primeira vez com uma população, ela tem essa mortalidade alta. E, por exemplo, a própria gripe espanhola já está incorporada hoje em dia na gripe normal que a gente tem hoje em dia, que a gente convive bem com ela, com uma taxa de mortalidade muito menor, ainda há traços da gripe espanhola de 2018. Então, inclusive, eu já ouvi falar que é possível que essa Covid fique incorporada no nosso calendário de vacinação permanentemente, daí a gente vai ter que ter uma vacina nova todo ano, que nem faz com a gripe, né, com novas cepas, mas daí com uma mortalidade muito menor. Outras doenças como a varíola e a poliomielite foram erradicadas de vez, mas enquanto não existe a cobertura, a proteção coletiva pela cobertura vacinal, a mortalidade é muito alta e os cuidados têm que ser redobrados. Então eu vou encerrando por aqui. O recado basicamente era esse, não encarar a vacina como uma proteção individual, mas sim coletiva, e quem tomar as vacinas não baixar a guarda, continuar com as precauções, e só podemos pensar em voltar à vida normal depois que já tiver mais de 80% da população com as 2 doses e já com a imunidade completa, ou passados 1 mês da segunda dose, e daí sim o vírus vai parar de circular e daí sim a gente vai poder pensar em voltar à vida normal. Então é isso, obrigado por ter assistido mais esse Papo do Porco.